Fala Dev, aqui é o Diego Fernandes e esse é o Use Case, um novo podcast da Rocket City onde a gente vai conversar com empresas, na verdade conversar diretamente com os programadores dessas empresas para entender um pouquinho mais sobre o cenário, as ferramentas que eles estão utilizando, como que eles estão resolvendo problemas com código e por aí vai. Hoje a gente trouxe 3 devs do banco Neon para trocar uma ideia com a gente sobre um pouquinho lá sobre a stack deles e o que eles estão fazendo, tanto com as tecnologias que a gente já apresenta aqui na Rocket ou com outras tecnologias também. Eu vou pedir para eles se apresentarem antes de mais nada. Vocês provavelmente já conhecem. Então vai lá, começa lá, Diogo. Primeiro eu queria agradecer o convite. Pra gente é um grande prazer estar aqui com vocês. E só dizer que aprendemos muito. Eu, particularmente, aprendi muito com a Rocket City. E obrigado por todo o conteúdo massa que vocês fazem pra gente. Bom, me apresentando um pouquinho, o meu nome é Diogo César, né? Eu já sou um velho de guerra e já tô na estrada faz um tempo. Já tô praticamente 13 anos na vida de dev web aí, né? Então eu tenho uma carreira híbrida, né? Trabalhei bastante tempo com a parte educacional, fui professor até o ano passado na UTF-PR, fiz mestrado em inteligência artificial, então já tenho um pouquinho desse pé na parte educacional, na parte acadêmica também. Em paralelo a isso, trabalhei com algumas empresas, já fiz algumas coisas bacanas. Trabalhei fazendo alguns sites interessantes pro pessoal aí do sertanejo, fiz site pro Michel Teló, Fernando Sorocaba. Trabalhei também com algumas empresas bacanas, fiz coisas pra Skol, Brahma, coisas até pro Twitter, então uma experiência bacana aí, uma jornada bacana. Uma coisa legal que eu sempre gosto de falar aí é que eu sempre tento trazer e juntar essas duas coisas, né? A minha paixão pela academia, pela parte educacional, pela parte mais de pesquisa, e a minha paixão pela mão na massa, né? Então, eu tento, quando eu estou dando aula, trazer um pouquinho do mercado de trabalho, que eu acho que é uma coisa que o pessoal da Rocket faz muito bacana, eu gosto bastante. E quando eu estou no trabalho, tento trazer um pouquinho das pesquisas e de como a gente faz para resolver os problemas com um pouquinho mais de um ar acadêmico da literatura aí. Caras, é isso. Hoje em dia eu estou como Tech Lead no Neon, né? Entre outras atribuições, né? Mas hoje a gente está tocando um projeto bem bacana, dentro de vários outros que estão acontecendo lá, né? Nós estamos trabalhando especificamente com uma conta especial para quem é MEI fácil, né? Para quem é um MEI, né? E aí eu queria depois até contar um pouquinho mais sobre como a gente chegou nisso, mas eu vou deixar o suspense no ar e passar para o Will falar um pouquinho. Boa. Fala galera, meu nome é William Queiroz, eu atuo com o Diogo na squad da conta aí, sou desenvolvedor full stack. Antes do Neon, eu atuei em algumas empresas bem distintas assim, né? Então, uma empresa que trabalhava com desenvolvimento de um portal imobiliário, né? Então, atuei nessa primeira empresa no começo da minha carreira, depois eu fui para uma empresa chamada Fredbots, que trabalhava com todo um ecossistema gigantesco de chatbots, né? Então a gente não só construía os bots em si, mas constituía uma plataforma inteira integrada a diversos sistemas de mensageria para poder construir os bots ali, né? Então, passei por outras empresas assim, tenho uns 4 anos mais ou menos de desenvolvimento. Como o Diogo falou, a gente está hoje num projeto bem específico ali, atuando com a MEI Fácil, né? Então, é um projeto bem bacana que visa... acho que é melhor eu deixar essa parte aí pro Diogo, deixar o suspense no ar. Beleza, galera? Prazer. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Gustavo Melo. Hoje eu trabalho como especialista mobile no Neon. Eu, falando agora, né? Agora eu tô nessa época de pandemia, eu tô aqui em Minas, mas eu moro em São Paulo com a galera, eu trabalho lá com eles no escritório. Eu sou formado pela Universidade Federal de Viçosa. E desde o início da minha carreira aí, a trajetória toda eu atuei como mobile, né? Então, tudo que nesse mundo mobile aí já apareceu, já passei um pouquinho de perrengue para já sofrer. Então, comecei lá em Android, Java, Kotlin, Objective-C, Swift, depois fui para Flutter, React Native, voltei para Flutter. Agora na stack da Coda Digital, a gente está com React Native também, né? Como framework. Então, achei bem legal esse convite aí, agradecer também mais um pouco aí. A gente vai mostrar um pouquinho como é que a gente fez as integrações, né? Um pouquinho desse projeto, depois que a gente falar mais aí, que é bem interessante. Quando a gente chegou lá, né, a gente já tinha muita coisa rodando, muita coisa em outras linguagens, em outras arquiteturas e estruturas. Então, a gente integrar aí as stacks aí que a Rocket aplica lá dentro, então
Node, React Native, então a gente casou muito bem com o que já estava rodando, o que estava funcionando, e foi bem aplicável, e a gente vê bastante isso no mundo real, né? Então, quando a gente chega, a gente vê outras tecnologias que já funcionam, já estão consolidadas, e vão continuar assim para sempre. Também quando a gente mexe em empresa, banco, ou algo que é bem consistente, assim, né? Que é bem complicado fazer essa consolidação. Então, o pessoal tem bastante... Mas isso não impediu da gente usar outras tecnologias, né? Então, a gente usamos outras tecnologias para comunicar. Quando a gente for falar um pouquinho da arquitetura, a gente entende isso. Então, desde o projeto com o Diogo aí, né? Na parte de mobile aí, do app. E é isso. Depois a gente fala mais um pouquinho. Legal, eu acho que assim, todo mundo deve conhecer, eu acho meio impossível alguém não conhecer o Banco Neon, mas eu acho que seria pelo menos bacana vocês apresentarem de uma forma muito rápida o que é o Banco Neon. Assim, para quem não conhece ou não tem assim, eu acho difícil, mas se alguém puder apresentar um pouquinho assim do que é. Isso é bacana o Diego trazer essa pergunta, porque, cara, perguntar o que é o Banco Neon é a gente vivenciar a nossa cultura todos os dias dentro da empresa, né? O Banco Neon é uma empresa, né? Uma startup, enfim, já não é mais startup, já cresceu, já é uma empresa grande aí, mas que no final das contas tem o sonho de facilitar a vida das pessoas, sabe, Diego? Tipo, manja aquela parada de você ter que ir no banco, aí você paga um monte de taxa, aí o nego não te atende bem, aí você tem que falar com o gerente, tem que ficar implorando pra falar com ele, sabe? A grande ideia do Banco Neon, e isso tá impresso na nossa cultura mesmo, cara, é parar com essa parada. A gente já evoluiu demais. A gente tá em 2020, né? Então a gente não precisa realmente ter que ter todo esse trabalho para conseguir implorar alguma coisa para um banco fazer pra gente, né? Seja uma relação de gerência, seja não precisar ficar pagando por ter um cartão de crédito, que não faz o menor sentido hoje em dia, né? Então, a ideia do Banco Neon, eu acho que a essência e o DNA do Banco Neon é realmente fazer com que as pessoas, né, proporcionar para as pessoas uma facilidade, algo que se consiga com poucos touches ali resolver o seu problema. E a gente faz isso muito bem, cara. Nós temos um grande time de atendimento, nós temos uma equipe de TI que é foda, né? O grande lance aqui é que a gente investe muito nessas áreas e cada vez mais a gente está focando nisso. Tentar criar uma plataforma, um lugar onde as pessoas possam usar um banco sem burocracia, sem pagar taxas exorbitantes, sem ter que se atrapalhar para fazer as coisas. Simples, fácil, rápido. Eu acho que isso está na nossa cultura, isso está no nosso DNA, cara. Não sei se alguém quer complementar alguma coisa aí, mas... Não, eu acho que mais do que trazer todas essas soluções digitais, né? Hoje a gente vive em constante mudança, né? Sempre surgem coisas novas, né? Mas como que isso chega para solucionar um problema real, né? Então, o Banco Neon ele faz isso muito, muito bem, viabilizando todos os serviços financeiros ali na palma da mão. Então, eu antes de entrar no Neon, eu me tornei cliente após entrar lá, e eu tenho visto, é muito elegante, cara, e honroso fazer parte de uma solução e ter acesso a essas soluções, assim, sabendo que a gente tem diversos problemas em pessoas até que não têm... existem diversos problemas em qualquer tipo de transação que a pessoa vai gastar tempo em agência e tudo mais. Então, acho que a parada de inclusão tá muito no DNA mesmo. Então, acho que complementando aí, mas, cara, é muito, muito massa, assim, a stack inteira lá, o produto, o serviço é maravilhoso. E o legal lá de todo o banco é a sinergia que a gente tem em todas as áreas também. Então, eu era cliente do Banco Neon antes de trabalhar lá, antes de até surgir a oportunidade. E eu sempre gostei muito da plataforma pela a equipe de atendimento, a equipe de soluções, tanto não só as tecnologias se conversam, interagem muito bem. Então, eu acho que isso que faz um produto legal, né? Né? Não adianta a gente ter tipo, a melhor tecnologia, usar tudo e não rodar como tem que rodar. Outra coisa bem legal também, que a gente vê nesse mercado de players, de mercado digital, de bancos digitais aí, vários players, e a gente vê que tem realmente espaço para todo mundo, né? Então tá todo mundo, todos os players aí crescendo ao mesmo tempo, o Neon também
cada vez mais. E então a gente vê a real necessidade disso estar acontecendo, né? Então a gente sente que faz parte realmente de um produto que está sendo usado, que está ajudando as pessoas, que está facilitando a vida das pessoas, está tornando tudo mais simples. Então acho que isso aí é a maior vantagem de todos nós lá. Legal, e hoje vocês três estão no projeto do MEI Fácil, né? Vocês sempre estiveram nesse projeto ou algum de vocês estava em algum outro projeto antes do Banco Neon? Boa. Acho que vale a pena falar um pouquinho de como isso chegou até aqui, né? Rapidamente, cara. Então, nós três éramos de outra empresa, né? A empresa MEI Fácil, que foi uma empresa, putz, cara, surgiu num período muito bacana, pelo menos da minha vida, assim. Aprendi muito durante todo o percurso ali. E a empresa foi fusionada com o Neon, né? E casou muito bem, né? As culturas eram muito semelhantes e o Neon já estava tentando ver alguma coisa específica para esse público MEI e tal. E a MEI Fácil trouxe todo o seu know-how de conhecer o MEI. E eu acho que esse foi o nosso grande diferencial. Tá? A gente aplicou um grande período de tempo para entender o MEI, para falar a linguagem do MEI, para entender a nossa persona. E eu acho que isso fez toda a diferença. E essa semana, por exemplo, só para dar alguns números, a gente bateu a marca de 3 milhões de downloads do nosso aplicativo, MEI Fácil, cara. Então, é algo especial, assim, pra gente, né? A gente tá que eu vou fazer base... 3 milhões, vou dar 3 milhões e 1 aqui, só um minutinho. Boa. Valeu. Mas, assim, acho que o grande lance, cara, a gente tem uma base ativa de mais de 1 milhão de usuários, sabe? É algo que o pessoal se engaja muito. O nosso NPS é altíssimo, a nossa nota do Google é alta, entendeu? Porque a galera que a gente se comunica, a gente fala com o nosso público. E o que o Neon vinha procurando é justamente isso. Uma empresa que conseguisse dar esse tom, que tivesse essa expertise, cara, e esse casamento foi perfeito. Então a gente entrou fusionando as duas empresas no Neon para assumir toda a parte de PJ da Neon. Então hoje a MEI Fácil, né, se integrou ali, né, vários cargos se integraram para assumir toda a parte de PJ Neon. E esse ano a gente está com foco total no MEI, cara. A gente lançou em produção faz uma semana, né? Colocamos em produção, cara. Ficamos aí um mês sem dormir, Diegão. Você sabe o que é isso, né, cara? Ficamos um mês sem dormir para colocar em produção, cara. Mas foi foda, cara. Tipo assim, tá no ar, assim, tá em fase de teste ainda, mas tá no ar. O que a gente acha que vai ser a conta especial pro MEI mais utilizada do Brasil. Isso é um puto orgulho pra gente, cara. Então, só na Rocket aí já tem vários clientes, cara. Puta, baixa aí, cara. Baixa aí, vamos trocando ideia, cara. Só complementando um pouquinho o que o Diogo falou, a gente bateu hoje essa marca de 3 milhões e o app da MEI Fácil existe aí há pouquinho, em cerca de 2 anos, assim, né? Então já trabalhei com vários outros aplicativos, assim, nunca chegou nada tão grande em tão pouco tempo, assim, sabe? 2 anos pessoal que já tentou tá louco, ver muita alguma coisa. Gente. É, Cara, tipo 3 milhões e 1 milhão ativo, assim, com 2 anos, então já trabalhei em empresas com apps de 7, 8 anos aí, quando a gente chegava a 5, 10 mil, a gente achava já um número, quando é 3 milhões, é algo, tipo, explode a cabeça e me fala, cara... Veja que isso é o reflexo do trabalho em equipe, né, Diegão? Tipo assim, a gente nunca teria chegado a esse número, a tudo que a gente fez, se a gente não tivesse uma puta equipe de marketing, sabe? Uma puta equipe de inteligência, de dados ali. Então, é um puta trabalho em equipe que a gente faz realmente, sabe? E, cara, a gente tem meta, a gente dobra a meta, a gente é meio maluco, cara. O negócio lá é pesado. Agora no Neon, o negócio tá mais frenético ainda, mas tá muito massa, cara. Boa. Diogo, aí complementando mais ainda a questão da sinergia, né? O casamento perfeito. A gente consegue ver muito fácil a integração dos times lá. E é bem isso, cara. É um trabalho em conjunto ali que você sente que todo mundo tá trabalhando para poder manter esses números, né? Então, esse número aí a gente consegue ver um trabalho de um pouquinho de cada um ali, né? A gente costuma dizer lá que, através dos outros times, né, que não estamos entregando só código, né? A gente está entregando solução, né? Resolvendo o problema do mundo real. Então, isso que é bem massa, cara. O Gustavo e eu somos mais velho de casa, então a gente é das antigas aqui, né? Mas o Gustavão deve lembrar, cara, de alguns casos, assim, né, nas nossas reuniões, em que, cara, o que eu digo pro pessoal, né, quando a gente tava recrutando, quando a gente tava treinando a galera mais júnior ali, que a gente não digita código, de código de programação, né, cara? Cada linha que a gente escreve é mudar a vida de uma pessoa. Então, só pra vocês terem noção, caras, a gente tem relatos de algumas pessoas, né, um caso específico no norte do país, onde o cara, ele viajava 600 quilômetros por mês para poder pagar a guia do DAS dele, sabe? Era a única forma que ele tinha de fazer de barco ali, cara. O cara ia lá para pagar o DAS
e agora ele faz isso sentado na varanda dele, sabe? Puta, isso dá tesão na gente, tá ligado? Ver Isso que o que aí é a a gente parte fez melhor do mudou a negócio. vida. Mudou a vida da pessoa, cara, sabe assim? E aí é que dá vontade de ir pra cima, tá ligado? Então, tipo, lógico, tem grana, a gente, né, tem que ter o nosso lucro, tem que ter a nossa rentabilidade. Como experiência pessoal de programador também, a gente tem que almejar novos cargos, novos... Mas, cara, esse tesão de você ver que você mudou a vida de uma pessoa, mano, não tem nada que pague, tá ligado? É muito massa. Legal, não, eu sei realmente como é essa sensação, assim, eu já ouvi Puta, umas então, coisas... exato. Às vezes eu me pego lendo, assim, tá tipo aquela lágrima, assim, quase escorrendo, assim, de tipo umas paradas realmente bem massa. Mas, galera, eu acho que, assim, a gente deu pra dar uma visão deu pra entender muito bem, que dá meio fácil, que vocês foram fusionados e pá, tudo, deu pra entender muito massa. Não sei se vocês viram também, eu deixei aqui meu cenário com a cor azul, que eu nunca boto, né, pra meio que boa. homenagear vocês. Né? Maneiro. E eu deixei roxo, você viu? Ó, só em homenagem a vocês aí. Verdade. E galera, agora a gente vai entrar realmente na parte que o use case mais quer saber, que é a questão mais técnica dentro do MEI Fácil, dentro do Neon como um todo, mas eu vou perguntar principalmente voltado para esse projeto, e se vocês quiserem falar sobre outras áreas do banco também, fiquem à vontade, mas qual é o papel das tecnologias Node e React aí dentro desse projeto que vocês estão tocando? Cara, então assim, lá, já na MEI Fácil a gente tinha a ideia de chegar com uma stack nova, né? E quando eu conversei com o time ali, né, para entender até se o casamento fazia sentido para mim, falou, Diogo, você vai entrar para botar Node no ar. A gente quer Node, né? E aí, puta, mas beleza, mas por que Node, né? Cara, eu adorava, então para mim era um prato cheio, mas por que Node, né? E o grande lance foi assim, cara, a gente precisa de uma alternativa. A gente, então, só para você ter uma ideia, né? Tanto o Neon quanto a MEI Fácil tem todo um legado em C#, né? .NET Core lá e tal. E isso ainda vai continuar e é o legado que muita coisa ainda vai rodar desse jeito. Mas a ideia de entrar com o Node ali foi proporcionar justamente, primeiro, possibilidade de contratação, né? Visto que o mercado está super aquecido para essa área. Então, assim, é um pouco mais tranquilo você achar profissional que esteja procurando vaga para Node hoje em dia, né? Acho que isso é claro, o Diego fala muito disso, e a gente vivenciou E bem capacitado, né, o Diogo? Exato. O que é bem legal, né? Porque assim, você consegue trazer pessoas que têm um conhecimento bacana, que já conseguem evoluir de uma forma muito rápida ali, né? Um pouco mais difícil com essas linguagens um pouco mais de legado, né? Que, puta, né? Hoje a gente tem que aprender TypeScript, por exemplo, mas, porra, quando eu fazia as coisas em Java, lá em C#, né, puta, colocar tipo de dado e tal. Mas é toda uma evolução, né? Mas então, o primeiro ponto foi esse, né, de realmente trazer mais possibilidades de contratação. E o segundo ponto foi pro que fazia sentido, né? Então, um dos primeiros projetos que a gente já entrou com a tecnologia JavaScript aí foi a própria conta, né? Então, desde o início, né, a gente já tinha essa ideia de que o Node faria sentido com performance, como tecnologia ali dentro do que a gente estava trabalhando. E aí depois entrou toda a história do DevOps, que a gente pode deixar para um próximo capítulo aqui, o que facilitou demais, porque, cara, fazer DevOps com .NET Core, .NET Core tudo bem, mas fazer com .NET clássico lá, com framework, é um pouco mais trabalhoso. Mas enfim, então a gente conseguiu dessa forma, na MEI Fácil, já plantar a sementinha do Node, e quando a gente fez a fusão, cara, casou, porque o pessoal também já estava trabalhando com algumas questões em Node. Então, hoje, eu digo aí que grande parte do nosso projeto, especificamente, né, que não o nosso projeto dali da conta, né, ele está feito em Node, tirando a parte do monolito, que aí não dá para mexer, que lá ninguém mexe, né. Mas, para se ter uma ideia, né, já tem-se também, numa nova estrutura organizacional que se criou, já tem um time todo separado só para fazer a quebra do monolito, e o pessoal provavelmente deve usar a Node lá também, cara. Então, microserviços e tal. Estamos indo para esse lado, cara. Estamos indo para esse caminho aí também. Hoje na Neon a gente tem basicamente 4 aplicações rodando, comunicando tipo, com os mesmos em um monolito que o Diogo falou. Essa parte desse nosso projeto já está todo em microserviços, então a gente já foi criou nesse novo tipo. Então a gente tem o app da pessoa física lá, né? Que quem é cliente aí baixa lá na App Store, que é o app da Neon mesmo, que ele é nativo, né? Então é nativo Android e iOS, né? E o nosso app da MEI Fácil, ele oferece algumas outras funcionalidades além do banco. Então antes, tem muito cliente nosso, por exemplo, nosso MEI, que usam vários outros serviços financeiros que muito além do banco, geração de nota fiscal,
igual o Diogo falou, o pagamento do imposto da guia. Então fazia sentido a gente ter realmente uma outra plataforma totalmente customizada. Então a linguagem do app da MEI é uma linguagem mais fácil, voltada para o público específico, né? Os designers, o X e o Y das telas são bem diferentes. Então a gente tem esses 3 produtos rodando e é muito interessante ver tipo 3 produtos diferentes, de tecnologias diferentes, comunicando no mesmo lugar e tudo isso funcionando, né? Então a gente vê que tem espaço para essas novas tecnologias, né? E tudo isso. Um pouquinho mais sobre o nosso app aí da MEI Neon aí. Então, todo feito em React Native. Então a gente tem bastante, a gente tem agora, começou forte aí com a questão de teste automatizado também no app, né? Então, a gente indica lá pra caramba o pessoal que tá entrando aí, pessoal novo aí, que vai trabalhar com Redux, Saga, os vídeos da Rocket City. Então a gente fala, cara, assiste lá o vídeo da galera, do Diegão mostrando lá, né, como que usa. Então a gente já tem todas as nossas sagas hoje já estão completamente testadas, né, com tudo em Redux. Tem CI/CD, né, a gente usa o Web Center para disponibilizar o aplicativo para todo mundo, comunicação com as branches enfim, e é muito legal ver essa evolução, né? Quando a gente brinca, quando eu e o Diogão chegou era tudo mato, e depois foi entrando cada vez mais entrando o pessoal de BI, melhorando as performances das consultas, das queries, os endpoints cada vez mais rápido, o pessoal de DevOps melhorando cada vez mais essa integração no nosso código, e a gente foi vendo uma evolução muito grande da aplicação, digo, né, do aplicativo em si. E a hora que veio essa bateria de teste também, então foi algo que mudou pra caramba lá pra gente, até a questão de paradigma, assim, até no início foi meio conturbado explicar, assim, cara, vamos fazer teste no front, vamos fazer teste no aplicativo, pro cara, pô, será que vai ser... E a gente viu, tipo, a gente começou com o Crash Analytics, né, no Firebase, diminuindo, assim, bizarramente, assim, o número de bug, de crash, de problema que acontecia. Tipo, o pessoal, né, como a gente trabalha em várias squads, estava acontecendo, o pessoal às vezes mexia em alguma coisa que afetava um outro lugar e não tinha como ele testar, porque, né, os QAs são específicos para as squads, e isso acabou. Então o pessoal começou a... Acabou é uma palavra forte, né, mas começou a diminuir muito, assim. Acabou, mas Não começou a fala que diminuir muito. acabou os erros num podcast só com programador. Não, tipo, acabou os problemas de mexer num lugar e estragar outro lugar que a pessoa não sabia, né? Porque aí o cara mexe lá, estragou, o teste falha, não sobe no App Center e ele fala, cara, conserta o erro lá. Quando, né? Mas foi bem legal isso aí, a aplicação evoluiu muito e estamos bem satisfeitos com a solução, né? Gustavo, indo um pouco mais nessa... Porque eu vi que tu falou ali que, pô, tu já trocou de 1000 áreas diferentes dentro do mobile, mas tu já trocou para Java, Objective-C, Swift, o Caramba 4 e Flutter e React Native. Cara, uma dúvida que, assim, que surge muito nos alunos, e geralmente eu falo isso, eu queria comprovar se realmente é verdade. Assim, tu consegue reaproveitar os fundamentos do mobile, independente da tecnologia que tu está utilizando, ou seja, mesmo que tu tenha aquele gap da sintaxe, às vezes que tu vai ter que aprender de um para o outro, os fundamentos, depois que tu aprendeu, tu consegue meio que reutilizar em todos os lugares? Sim, sem sombra de dúvida alguma. Então, quando eu entrei, né, nesse projeto da MEI, eu tinha mexido muito pouquinho com o React Native, então eu tinha ido muito do lado, sempre trabalhei em aplicações que precisavam muito de performance, né? Então, a gente focou bastante nessa área. Quando eu fui para o React Native, eu não tinha tanta expertise assim, né, em JavaScript, mas a curva de aprendizado foi muito rápida. Porque quando a gente pega em aplicação mobile, a gente vê que ciclo de vida, gerenciamento de estado, requisição que a gente faz. Então, a gente vê que é mais ou menos tudo como bem parecido. Questão de arquitetura, a própria, quando a gente vai aplicando aí, né, MVP, MVVC, Clean Architecture, a gente só muda a organização e tudo ali, mas por mais que seja um pouquinho diferente, a gente consegue ter muito essa visão, porque no fundo aí é tudo o core rodando, né? Então a gente tem lá o Gradle, o Delegate, que existem no fundo lá de tudo, e
e acho bem interessante aí para o pessoal que às vezes coda nativo, veio do nativo e quer migrar para uma tecnologia dessa mais nova. E então pode ficar tranquilo, tudo isso vai ser muito, muito, muito aproveitado. Quando eu der um pau no Gradle lá que ninguém souber resolver, você vai lá e vai entender como que isso vai funcionar. Então foi tanto essa migração minha pessoal dessa área para o JavaScript aí, que é uma área bem mais ampla, o conhecimento foi bem aplicado. Então a gente vai ficar procurando aí e vai entender que ciclo de vida existe também, é bem aplicado, componentização das coisas, gerenciamento de estado, de trocar e tudo, como a gente faz, isso tudo tem em qualquer tecnologia mobile, né? Então, isso não tem como fugir. Ô, Diego, complementando o que o Gustavo tá passando, né? Você tocou num ponto bem interessante, né? A usabilidade, o reuso ali, né? Então, eu atuando na parte do back-end ali, já teve diversos momentos em que eu peguei trechos de código idênticos ao que o front estava usando ali na parte de JEP, que hoje tá, como o Gustavo falou, no React Native, né? E só, cara, peguei, copiei e joguei no back-end para poder fazer uma validação. Então, o JavaScript hoje, eu diria que ele é o pai dos desenvolvedores full stack, assim, ele viabiliza muito trazer uma gama de conhecimento para outra base, né? Outra frente, que seria back-end e front-end. Então, você reaproveita muito o conhecimento que você tem ali, uma vez que você está usando o JavaScript, né? O grande lance aqui, cara, e acho que daí também acho que aí que tá o legal do JavaScript, né? O JavaScript, ele é massa porque você pode fazer ele de várias formas, inclusive a errada, tá ligado? Então, mas é verdade, cara. É Com verdade. certeza. E funciona, entendeu? E funciona. E qual que é o grande lance, entendeu? Você consegue resolver um problema mesmo não sabendo muito da linguagem. É lógico que na medida em que você vai evoluindo na linguagem, vai conhecendo os map filter, né? Vai se evoluindo, vai entendendo como aquilo tudo funciona, cara, você se torna um programador muito melhor. Mas você também consegue resolver o mesmo problema da forma errada e que funciona, entendeu? Então, acho que assim, essas transições de outras stacks para dentro do JavaScript é muito bacana por causa disso. Você consegue resolver e depois você vai vendo, putz, aqui eu posso melhorar isso, aqui eu posso melhorar aquilo, entendeu? Acho que esse que é o grande lance aí. Vamos lá agora, então, já que o William tocou no assunto back-end aí, cara, muita gente, principalmente quando envolve Node, fica muito nessa pira de framework e cara, o que eu utilizo, o que eu não utilizo? O que vocês estão utilizando aí dentro do back-end, assim, numa visão geral? Tipo, estão utilizando framework, não estão? Acho que faz diferença no caso? Ou, novamente, entendendo os fundamentos, a pessoa vai conseguir lidar com qualquer framework? O que vocês estão fazendo aí dentro do Banco Neon? Assim, quando eu entrei, eu já tinha pego um legado, assim, de que o Diogo e o Renan, que hoje aqui não tá com a gente, mas é um dev excepcional, né? Já fazendo a menção honrosa aqui. Já tinha constituído, cara, algumas aplicações com o Nest.js, né? Então, acho que o Diogo ele vai poder comentar um pouco sobre isso. Aí eu já conhecia, eu falei, cara, mas por que vocês não estão usando mais o Nest.js? Então, cara, era matar a bazuca com formiga, sabe? Tipo, a gente queria ter um controle melhor. A formiga com a bazuca, né? Bom, eu devo até ter errado o ditado, mas era você ter um framework totalmente completo, só que a gente queria resolver um problema específico, assim, sabe? E ter mais controle sobre o que rodava por debaixo dos panos. Então, hoje, a gente, após ter migrado e ter constituído uma arquitetura um pouquinho mais sólida ali, né? A gente tem uma aplicação Express Only. A gente não criou um próprio framework, né? Mas o Express hoje, ele resolve a maioria dos problemas que a gente tem. O sistema de roteamento do Express é muito bom, juntamente com a maneira que ele lida com os middlewares, né? Cara, a gente consegue resolver diversos problemas com uma solução totalmente clean, né? Então, não seguindo a risca Clean Architecture, né? Que visa você não depender de frameworks, mas hoje a gente tem aplicações constituídas na arquitetura de microserviços, né? Que estão somente com o Express e algumas libs que a gente compartilha entre projetos, assim. Então, a gente tem um controle maior, assim, das APIs e / microserviços que a gente tem lá por conta disso. E essa questão, beleza, tu falou sobre microserviços e tudo mais, qual que foi... Vocês começaram a meio fácil desde o início, já pensando, vamos desenvolver em microserviços, ou chegou um momento que deu
uma mudança, assim? Como é que foi isso? Cara, essa eu vou matar no peito porque eu tô mais próximo do início da Mayfast, né? Apesar de não ter entrado logo no começo. Mas, cara, só pra vocês terem uma ideia, a primeira MVP da Mayfast inteira foi um Google Forms, cara. Olha que louco, né, cara? Então, cara, a gente tinha um problema pra resolver. Isso aí faz parte do nosso DNA, né? Qual que era a forma mais simples de resolver esse problema? Um Google Forms, cara. Então a galera ia lá, linha por linha, ia criando empresa manualmente para as pessoas que não conseguiam criar suas próprias empresas pelo site do governo, sabe? E aí, então, sempre foi nesse tom que a gente seguiu. Cara, vamos fazer o mais simples, vamos fazer funcionar. Vamos fazer um MVP, ver se isso na mão do cliente roda, né? Tanto é que a nossa ânsia por colocar nossa conta em produção é justamente para pegar esse sentimento, né? Cara, será que vai rodar? Será que não tem como fazer de uma forma melhor, assim, ou assado? Então, respondendo a sua pergunta agora, lógico que lá no começo a gente não tinha essa visão, né? Então, hoje em dia, até um pedaço do core da Mayfast, né, que ainda está dentro dos projetos Neon, ele é um monolito. Ele é um monolito porque ele foi se escalando na medida em que se precisava de alguma coisa, vai se acoplando. Lógico, tem as soluções, tem uma organização bacana ali, né? Que o Fábio, que foi um dos fundadores aí, fez muito bem. Mas é lógico que, assim, é aquele esquema, né? A gente cresce um monolito para depois entender que ele precisa ser quebrado, né? E, cara, e também não precisa ser quebrado, né? Eu acho que também tem muito dessa ideia, né? Eu peguei algumas referências do pessoal lá do Stack Overflow e tal. Cara, funciona como um monolito gigante. Os caras respondem 20 mil requisições por segundo, cara. E aí? Funciona, entendeu? O ponto é saber como fazer, né? Saber o que você está resolvendo, qual que é o problema que você está resolvendo. Então, dentro do nosso timeline aí, a gente começou realmente como fazer o mais simples, crescemos o monolito, e com a entrada do Node, aí sim a gente já entrou com um pouquinho nessa visão de já ir para os microserviços, porque faz total sentido. A gente quer fazer uma conta para 3 milhões de pessoas, não dá para fazer isso de uma forma tão performática sem algo mais bacana aí, né? Até a questão da observabilidade também, né? Sim, sim. Pode falar, William. Cara, assim, ainda não visando só... Porque assim, a galera... vou começar o projeto com arquitetura de microserviço, mas o que você quer resolver com isso? Escalabilidade? Integração? Talvez até mesmo o reuso? E assim, cara, o projeto conta, né? Hoje ele tem o principal poder que é integrar todos os serviços, né? A porta de entrada ali para os demais serviços da MEI. Então, a arquitetura de microserviços que a gente está resolvendo hoje, ela visa também integrar com outros produtos, né? Então, nossas APIs, ela não vai atender só a conta, né? Então, sei lá, a gente tem N produtos, maquininhas, boleto, então todos essas partes interessadas a gente vai compartilhar um único core. Então, não só pensando na questão de escalabilidade, mas o reuso também é o principal ponto aí, e dado o background que a MEI já tinha com o monolito ali, já dava para poder ver algumas partes que poderiam ser quebradas, desde validação, notificações, parte de cadastro de usuários, contas, né? Então, o insumo maior para ter o maior ganho que a gente tem hoje na parte de microserviços ali é essa integração entre os demais produtos, né? Uhum. E falando um pouquinho da parte do app também, quando a gente teve esse novo projeto, foram criados esses microserviços aí de comunicação. Depois o jogo fala um pouquinho mais aí, né, do nosso famoso BFF aí, o nosso core, como que foi estruturado. Mas como isso criou uma interdependência, né, ficou muito mais funcional a aplicação. Então, cair alguma coisa, algum microserviço, algum deploy, alguma coisa que derrubou aquele cara, parou pagamentos, mas, transferência, cartões, conta, extrato, tá tudo funcionando, tá tudo rodando, sabe? Então, deu um BO danado lá, tá complicado para resolver, mas tá tudo rodando. Então, a gente consegue ter, do lado do app, a gente sentia muito menos impacto, sabe? A gente conseguia, toda a equipe lá, nossa equipe de QA, pessoal lá que ajudando a gente conseguia realocar e não ter essa perca, por exemplo, de fluxo de trabalho, ficar aguardando algo se consertar, né? Então a gente planejava, caiu ali, vamos pegar uma outra coisa para fazer enquanto volta, e a gente conseguia fazer isso, não dava aquele parar e a gente ficar lá, vamos esperar voltar, né? Ficar totalmente dependente de alguma coisa.
E no app hoje, vocês... já vamos falar do app, já pegamos o app, depois a gente volta pro back-end. Utilizam... claro, vocês têm vários microserviços, vocês utilizam um API Gateway para conectar em todos eles, o front vai lá e conecta com cada um separado, vocês estão usando o protocolo tudo HTTP para comunicação, ou como é que tá sendo feito isso? Hoje, como que funciona, só falando um pouquinho da estrutura aí, até chegar, por exemplo, do clique do botão no app até gravar lá a linha no nosso banco de dados, né? Quando a gente integrou esse projeto, né? Tanto a pessoa, tem o nosso banco lá, o monolito, né? Que ele que faz as operações, que tá, como falei anteriormente, está tudo consolidado, funcionando, e vai continuar assim, a gente vai quebrando aos poucos, né? A gente brinca, a gente pensa, vamos reformar um prédio, né? Não vamos quebrar o prédio inteiro e construir, vamos quebrando apartamento a apartamento até ir separando. Um dos principais projetos foi a gente criar esse BFF, né? Que foi justamente esse back-end, que foi o pessoal que trabalhou em Node, que é um back-end que comunica com esse core, que faz essas operações financeiras e tudo, e o app o app conversa com ele, né? Aí esse BFF são vários microserviços e o app, hoje em dia, ele só enxerga o gateway. Então, tecnicamente, ele nem sabe o que está em microserviço, né? Ele bate lá numa API e toda essa gerência do gateway ele faz para o microserviço correto aí. Ô Gustavo, só para contextualizar a galera, que a gente tá falando BFF, né? O que seria esse bendito BFF? Cara, assim, explicando a grosso modo, né? Seria basicamente um proxy ali para poder fazer uma sanitização de algum dado e poder direcionar o front-end para o back-end correto, sabe? Então, a request chega no API Gateway redireciona para BFF, BFF se vira se comunicando com o core ali. Então, nem perguntem qual que é a latência disso, porque eu não faço ideia se demora ou não, mas funciona muito bem e como são microserviços isolados, pega muito disso que o Gustavo falou. Você tem partes que às vezes ficam indisponíveis que você consegue atuar em outras, então o time inteiro não para, uma solução inteira ali, se a gente for pensar em produção, ela não para por completo, né? As outras áreas ficam disponíveis também. Aí deixa eu só trazer um exemplo que eu acho que ilustra muito bem isso, tá? O pessoal já falou toda a arquitetura, não vou nem retomar. Mas por que a gente fez isso, tá? Daí deixa eu explicar rapidinho. Cara, a gente já tinha um aplicativo da conta, né? A gente antes da Mefácil fazer a fusão, a gente já ia ter uma conta digital, né? O que a gente faz com esse aplicativo? A gente joga fora tudo que a gente já tinha feito? Não. Qual que foi a estratégia que a gente adotou? Putz, cara, para fazer um onboarding de uma conta no Neon, eu tenho 12 passos. Mas no nosso aplicativo aqui só tem 6. Então o que a gente faz? A gente coloca essas 6 entradas com tudo que eu preciso para realmente fazer o onboarding. O BFF transforma 6 chamadas em 12. Essa que é a função desse BFF. Tá? Então só para trazer um pouquinho do contexto de como que o BFF se enquadra aí dentro desse cenário todo. O BFF é o... Back-end for front-end. Tradução literal. Best Friend Forever. Best Friend Forever. A gente fica brincando. Esse daí, ô Diego, esse daí é só para os mais íntimos lá, tá? Mas esse back-end for front-end. Porque que aconteceu muito, né? Então, quando a gente tinha um app também fácil, quando a equipe de design que a gente tem, muito foda lá, né? Nossa líder de design lá, que trabalha, a Rebeca lá, abraço Rebeca aí, fazendo sempre todo o app, toda a experiência do usuário que foi pensada no app foi feita para ser realmente muito fácil, né? Então a gente pensou no nosso público-alvo, que é o MEI. Então, então a gente tem muitos programadores MEIs aí que tem tipo super interação com a tecnologia, só que nem sempre é assim, né? Então tem vários outros segmentos, né? Várias pessoas diferentes que então, a gente queria fazer um aplicativo mais fácil, mais simples e mais usual possível para qualquer tipo de usuário. Ou seja, ele, mesmo que ele não tenha nenhum tipo de facilidade aí de tecnologia. Então, a gente queria manter essa identidade do aplicativo, mesmo quando a gente mudou de parceiro aí. Então, já que agora a gente vai fazer todas as operações financeiras com o Neon, né? A gente não quer mudar essa experiência do Neon, a gente não queria justamente pegar o app e mudar ele para ser como é o app da Neon e virar o app da Neon. A gente queria justamente ter essa identidade própria que é para o nosso público específico, entendeu?
Então, assim, como a gente conseguiria isso comunicando para comunicar com algo que já existe, roda desse jeito, sem destruir os dois lados? Aí foi o que a gente criou esse BFF. Então, parece que é algo meio tipo, fica fazendo, mas é um projeto muito legal, assim, ele funciona de forma muito consistente, vamos dizer assim. E o mais legal disso foi um pouquinho do que eu falei, é a gente entender isso tudo se comunicando com tecnologias completamente diferentes, né? Então, o Core lá em .NET Core, o BFF Node, o App em React Native, o Web Neon nativo, e tudo isso se comunicando, tecnologia diferente e funcionando e rodando de forma bem bacana aí. E no front, tu lembra assim, claro, eu não vou pedir para tu ler o teu package.json aí, mas de algumas libs assim que fizeram bastante diferença no desenvolvimento do projeto como um todo, assim, claro, tu já falou do Redux, do próprio Saga ali, mas tu lembra de algumas outras, alguma coisa para interface? Claro que o layout de vocês é todo construído do zero, mas assim, o que vocês utilizam aí junto com o próprio core do React Native? Então, para requisições, basicamente, né, a gente Access aí, básico, na veia, massa. E o que só dá mais um pouquinho de ênfase aí no Redux Saga. A gente não trabalhava assim antes, né? Então, começou tudo aqueles componentes bem gigantescos que fazem requisição e mais mega problemáticos do mundo. E a gente começou a exportar cada vez menos lógica no componente. Hoje em dia, as telas já criadas novas, o pessoal já pegou essa maturidade de código. Então a gente vê esse nosso componente lá, basicamente ele acessa a store e mostra informação. E quanto menos lógica fica ali dentro, e mais complexo fica a nossa saga, e como o nosso teste é todo focado em saga, a gente evita muito problema, né? Então a gente acha a saga muito mais poderosa para performar dado, para fazer requisição, para fazer um yacht call em outra função, em outra generation function. Fora isso, a gente tem várias, por exemplo, vários outros SDKs, nativos ou não, tanto de segurança quanto de captura de self, de liveness. Acho que é basicamente isso. Então a gente posso depois mandar um pouquinho mais de libs. Então, libs mais comum que a gente usa para aplicações. Então, eu acho que o pulo do gato, o que mais vale a pena falar foi essa migração aí para o Redux, que o gerenciamento de estado ficou bem mais coisa. Então a gente está deixando cada vez mais de usar o Async Storage, vamos dizer assim, que por mais que tenha inicializado e tendo tudo em memória, o aplicativo mudou de patamar bem coisa. Então acho que foi o maior impacto de lib, de coisa aí, de tecnologia que a gente utilizou, foi isso. Bom, voltando um pouco pro back-end aí, o que vocês estão utilizando de banco de dados? Essa é bem simples de responder, né? Porque por conta dos legados, né? Fazia muito sentido a gente ainda continuar usando a mesma tecnologia de legado, questão de migração de banco e tudo mais, até uma questão de compatibilidade, né? Então nós usamos SQL Server, né? Casadinho ali com C Sharp, né? Mas já temos algumas outras tecnologias entrando aí, como por exemplo alguma coisa em Mongo, né? Para algumas aplicações a gente começou a usar o Mongo ali, mas ainda está em fase de amadurecimento dentro do time. Mas de armazenamento é isso. O NoSQL seria o Mongo e o relacional ali, o próprio SQL Server, cara. Só falando mais um pouquinho também da parte de dados aí, né? Uma coisa também que a gente usa bastante e a gente fez há um tempo aí uma parceria com a Google. Então eu mais um pouco pessoal fomos algumas vezes lá para o workshop, e a partir deles a gente começou a entrar muito pesado no Firebase. Então, teste AB, mas o que mais pegou bastante de dados aí, que veio agora o Diogo falando de banco de dados, a gente começou a utilizar o Forestores para algumas coisas, né? Então, o Diogo pode falar mais aí, a gente tinha um endpoint lá que demorava pra caramba para responder, porque a gente tinha que, basicamente, filtrar todo mundo do banco de dados inteiro. Era meio que isso. Era uma consulta cheia de inner joins, né, cara? E você sabe que vocês todos devem saber que os inner joins são vilões aí. E uma solução simples que resolveu o nosso problema foi levar essa ideia pro Firestore de uma vez, e aí deixa que a infra do Google se vire para dar conta das nossas chamadas aí, cara. Essa que é a ideia. Então o app se comunicou lá, entendeu? Então com o Firestore a gente comunica lá. A gente tem todo o controle também de variáveis, né? Lá pelo Firebase, né? Via remote config.
Então a gente tem bastante coisa que a gente controla da aplicação por lá. Então os POs, PMs têm acesso a isso para controlar o que vai aparecer no da aplicação, né? Então às vezes, então essa integração com a gente, eu já trouxe um pouco disso de bagagem do Firebase quando eu mexi com o nativo, e ele no React Native funcionou muito bem também. Então a gente viu tanto que essa tecnologia é poderosa, e a gente foi, como a gente falou aqui, sei lá, 4 bancos de dados. Então a gente sempre tenta usar o que é melhor naquele momento para resolver o nosso problema de forma mais... Não tem, tipo, isso é bem legal, né? A gente não escreve na pedra nada, fala, não. Isso eu acho que é uma das partes mais legais, assim, sabe? Tipo, eu vejo... A gente acaba se deparando muito, às vezes, com devs que tem o pensamento muito de, cara, eu vou escolher vou escolher Mongo, vou tentar aplicar Mongo para todos os casos possíveis, porque é o que eu estudei. Ou, sei lá, eu escolhi, vamos usar Node, e eu vou usar Node para qualquer coisa, mas, pô, às vezes tem uma coisa que se adapta melhor naquela situação, às vezes é um motivo técnico, às vezes é um motivo de negócio. Sei lá, se vocês não tivessem feito a parceria com a Google, talvez vocês não estariam utilizando o Firestore. Então, assim, tem muita coisa que vai, às vezes, trazer situações adversas ali no dia a dia, que você vai ter que utilizar, assim, ferramentas que você não pensava em utilizar, né? Por isso que a gente não pode ser mesquinho a ponto de ficar criando tecnologia totalmente favorita, assim, né? Entendi. Não, pode falar, Diogo. Eu acho que isso que o Diegão falou mas tá parecendo o Jornal da Globo, né? Fala aí, opa, já... Não cortando outro. Mas o grande lance que o Diegão, só endossando o que ele falou, cara, é isso. Eu tenho uma filosofia, até como professor também, e no nosso dia a dia aqui, que, cara, quem é dev de verdade não pode ser apaixonado por nenhuma tecnologia, né? É lógico que a gente gosta muito do JavaScript, a gente trabalha com isso no dia a dia, porque é onde a gente tá no dia a dia, mas, cara... Lá dentro da nossa stack, do nosso time, tem coisas feitas em Python, tem coisas feitas em Golang, tem coisas feitas em .NET Core, MVC. Cara, é o que o Diego falou. Cada problema exige uma solução de um tipo diferente. E você vai ser um bom dev quando você souber identificar esse problema e parar de ficar, não, vamos fazer tudo em Node. Cara, faz no que fizer sentido para aquilo lá, né? Conhecer as limitações das tecnologias, conhecer qual que é a melhor tecnologia para resolver cada problema. Não existe bala de prata. Você vai ter que sempre garimpar, e você vai ser um cara foda quando você souber o que usar em cada lugar. Não precisa nem... E outra, hein? Você não precisa nem saber. Você fica ali no Stack Overflow 20 minutinhos e você sai fazendo aquela porra em Python, tá ligado? Mas é isso, tá ligado? Não tem... não é saber fazer, é saber escolher. Eu acho que esse é o grande ponto aqui. Cara, eu acho que, complementando, né? Dentre as soluções que nós temos, essa parte de não ter o favoritismo, ela é um pró gigantesco, porque, cara, a gente tem comandos em Shell, SQL, procedures, né, para lidar diretamente com o próprio banco ali. Às vezes você, sei lá, cara, eu preciso fazer um cron job aqui. Não, vamos subir um API que tem um processinho em Shell que vai ficar rodando com o PM2 a cada X tempo, enfim. E quando na verdade não, aí a API vai ter o seu próprio SQLize ORM lá, não, você... Mais uma vez, o quanto mais simples, melhor aí, né? Então, a gente já vem tendo esse background, assim, a cada coisa nova que a gente vai fazer, né? Mantenha o simples, né? A gente sempre segue por essa linha, até trabalhando com os próprios MRs aí, né? A gente, às vezes, encontra trechos de código que, claro, consegue resolver de uma maneira muito mais simples ali em 3 linhas. Mas chegam momentos, às vezes, que a gente olha assim, cara, puta, estende um pouquinho mais, aumenta o nome dessa variável aqui para poder deixar um pouquinho mais legível ali para, o próximo desenvolvedor que for ler aquilo, consegue dar manutenção, consegue resolver de maneira prática. Então, manter o simples é o melhor, né, nos nossos cenários aí. Beleza, continuando ainda mais uma perguntinha técnica ainda. O que vocês estão utilizando para mensageria, né? Comunicação entre os microserviços? Essa aí é boa, essa é boa. Vai lá, Will. Não, beleza. Assim, existem algumas coisas que ainda a gente precisa melhorar, e isso com certeza é uma delas, tá? Estão usando REST. Quando começa adivinhou. Assim, estão usando REST. É isso. Mas, cara, mas a gente já sabia que a gente estava fazendo do jeito errado. A gente sempre estudou para fazer do jeito certo, mas não deu, cara. Tivemos que lançar. Então, a gente tinha que escolher, né?
Eu sou dessa também, eu sou bem, assim, que nem vocês falaram, keep it simple cara, tá funcionando, é nóis, assim. Não faz sentido, vocês têm um produto com 1 milhão de usuários ativos, cara, se estiver comunicando via pombo correio, e daí? Tá funcionando o negócio, sinal de vocês fumaça, melhoram, né? É isso. Cara, e o bacana disso a gente tem total controle disso, né? A gente identifica e sabe todos os débitos técnicos das nossas aplicações ali, né? A gente já tem alguns estudos para poder adotar futuramente o Kafka, né? Entre eles eu trouxe uma solução, acho que nem foi uma solução, mas uma sugestão para o Diogo, que foi o gRPC, né? Que não é tão popular assim para fazer a comunicação. Mas eu já atuei em projetos anteriores que funcionavam assim muito bem, né? Mas tem todos os seus prós e contras, mas a gente já tá de olho nisso e provavelmente ver 1.1 aí a gente já vai adotar e fazer essa atualização dos nossos projetos. A gente sabe da importância, a gente sabe de como isso é essencial para o que a gente está fazendo, né? Mas, cara, então, o Kafka eu acho que talvez seja realmente o selecionado, mas com mensageria, né? Você falou que falar de mensageria, mas não necessariamente existe mensageria só para as comunicações entre os microserviços. Cara, RabbitMQ. O Neon funciona em cima do RabbitMQ, né? Então, eu acho que o grande lance, assim, a gente teve até alguma dificuldade aí no projeto, mas o passou, né? A gente teve que mudar de infra e tal. Mas, cara, então, só para vocês terem uma ideia de como funciona, né? Nós tínhamos um problema, que é o seguinte, são 2 aplicativos, 2 back-ends se conversando. Como que eu faço o front-end se comunicar com um pagamento e o meu aplicativo do outro lado receber uma notificação, um push, né? Cara, a gente foi por uma fila. Então, quando um pagamento é efetuado com sucesso, eu gravo isso dentro de um Rabbit e o nosso workerzinho do nosso lado fica lendo essas mensagens, disparando push, enviando e-mail. Então, nós fizemos todo um serviço de notificações baseados aí no Rabbit, né? Então, já funcionou para algumas coisas, mas existem algumas tendências de ir também migrando para o Kafka pelas inúmeras vantagens que a gente já conhece dele, né? Enfim, traz um pouquinho de complexidade no começo, ali ele não é tão intuitivo, né? O Rabbit é velho de guerra, mas vale muito a pena. Então, o Kafka talvez seja um candidato tanto para as comunicações entre as nossas APIs ali, entre os nossos microserviços, quanto para as demais necessidades de filas aí, cara. Quando a gente fala um pouquinho de fila, parece que você vai entrar numa fila e vai ser processado, dá um pouquinho de ideia que isso vai ser lento, vai demorar, e não, velho, as notificações são incrivelmente rápidas, não parece que tem fila, chegam realmente bem consistentes e funciona completamente legal lá dentro do app, assim. Então a gente conseguiu customizar bastante coisas, então a gente recebe notificação de pagamento, então aquela notificação vem customizada, como por exemplo o ID do pagamento para conseguir abrir o recibo, e enfim. Então não é uma estrutura tão simples, mas a fila trata bem disso, faz toda essa lógica aí e manda tudo bem rápido, chega bem rápido, assim. Então, parabéns aos meninos aí. Legal, sensacional. Vocês falaram, acho que o Diogo chegou a falar um pouco sobre... a gente teve um problema aí, teve que trocar de infra. A última pergunta mais técnica, assim, depois a gente vai meio para os encerramentos. Qual infra que o MEI Fácil começou? Claro, não pode falar que era o Google Forms, porque isso aí não vale. Mas qual infra que começou o MVP, assim, que teve código? E qual infra que vocês estão utilizando hoje? Perfeito, acho que essa vai para mim aqui. Marcelão, ó. Marcelo é o nosso GTI lá. Ele é que é o cara da infra. Cara, é o seguinte, a nossa infra no começo da MEI Fácil, ela estava toda na AWS, né? E aí, cara, é aquele esquema. Era Windows, então a galera criava uma instância Windows lá mesmo, subia as aplicações via Remote Control, né? Ctrl-C, Ctrl-V, que a gente subia a aplicação e vamos embora, né? Aí a gente precisa balancear a carga, como que a gente faz? Duplica a máquina e põe o balanceador em cima. E vão embora, entendeu? E foi assim durante um bom tempo. E para não dizer que ainda tá um pouco assim, tá? Existe muita coisa que ainda tá desse jeito. Mas com a entrada da tecnologia Node e logo depois no início do Node a gente também foi um pouquinho por esse caminho, até porque os projetos estavam muito experimentais, né? Então a gente foi com um servidorzão Linux na mão, PM2 na veia e vamos embora. Mas logo depois, com a entrada do Marcelo aí, que transformou ali a nossa infra, a gente começou a aplicar os conceitos de DevOps, cara, e aí foi só amor, né? Quando a gente entende toda a cultura do DevOps puta, isso aqui, se eu pudesse dar um conselho para quem tá vendo agora, é assim, caras, beleza, programar é massa, mas isso tem que funcionar.
e para funcionar, estudem um pouquinho de DevOps. Pra gente não tá fácil ainda, cara, me considero muito ruim ainda em todos esses sentidos. Estou aprendendo muito, eu acho que todo mundo aqui, né, anda aprendendo bastante sobre isso. Mas o grande lance aqui é que com a cultura de DevOps e com a entrada dessas novas tecnologias, a gente começou a aprender um monte de coisas. Pô, como que eu estruturo meu projeto para dentro dele eu já criar uma pipe? Como que eu entendo quais são os passos dentro daquela pipe? Então, DevOps, né, tem a parte de Ops, mas tem a parte de Dev. Tem o que o Dev precisa aprender para poder colocar isso rodando, né? Então, cara, e hoje sim, hoje em dia você pode começar a entender pelo GitHub Actions ali, tem o próprio GitLab, que é inclusive o Git que a gente utiliza, né? Não utilizamos o GitLab para fazer isso, mas enfim. Então, hoje, falando rapidamente sobre a nossa infra, nosso repositório está no GitLab. Dentro dessa estrutura, nós temos Kubernetes, né? Então utilizamos o Kubernetes como gerenciamento dos nossos pods ali e criamos nossas pipes com o Jenkins, tá? Para poder fazer toda a criação da imagem ali dos containers. E utilizamos o SonarQube para gerenciar os testes, né? Utilizamos testes unitários, testes de integração também. E é isso, assim, a nossa stack, ela trabalha bastante com esses elementos que eu falei, mas de novo, foi um processo de aprendizado, a gente ainda está se amadurecendo nessa linha, mas hoje, em produção, já estamos com o Kubernetes funcionando. E cara, a mágica de você fazer um teste de estresse que rolou esses tempos e ver as máquinas escalando lá, foi até 10 máquinas, puta, muito massa, cara. Então, sabe assim, mas você tem que... Tá na AWS ainda? Isso que eu não entendi. Isso. Toda a estrutura Neon é AWS inteira. Uhum. Eu acho que as perguntas técnicas, as principais perguntas técnicas a gente já passou. Se tiver alguma coisa que vocês querem destacar, alguma tecnologia maluca que vocês estão testando no horário de almoço sem ninguém ver, alguma coisa que vocês estão... Pelo amor de Deus, gente, não vai falar nada, hein? Eu vou falar pro meu chefe aqui, né, o Diogão, eu tô já usando Adonis aqui para tentar migrar os projetinhos com o gRPC e matar formiga com bazuca. Mas o gRPC é um carinha que eu tô brincando, sim. Pra gente tentar estudar nos projetos lá. É uma boa. Eu também comecei a estudar por causa do Will, né? Ele falou, não posso ficar pra trás, né, cara? Então tem que ver o que esse maluco tá fazendo. Mas, de novo, trazendo por esse negócio da bazuca e da formiga, né, que já foi falado, uma das coisas que a gente tá focando agora, eu acho que tem bastante a ver com tudo que a gente tá falando, é um pouquinho de entender, como a gente disse, né? A gente deu alguns passos atrás, saímos do Nest. O Nest a gente começou a utilizar no final do ano passado, né? Então ainda tinha muita coisa que não estava tão bacana e tal. E agora tá massa, mas aí a gente já é tarde, né? Mas o grande lance é que a gente deu alguns passos para trás, nós criamos a nossa própria estrutura. Isso foi muito bom, porque a gente entendeu que criando a nossa própria estrutura funcionaria para a gente ter a nossa customização. Então, por exemplo, cara, uma das coisas que a gente pode pensar num banco é segurança, certo? Então a gente sofre muito, por exemplo, para ter que ir lá e escovar bit para ver se essa dependência está com alguma vulnerabilidade, como que a gente resolve isso. Como que a gente faria isso com o Nest? Joga fora e faz de novo. Né? A gente vai tirar uma dependência do projeto. Então, são todos esses pequenos pontos que acabaram casando aqui, né? Mas só para destacar um ponto que eu achei bem legal, a gente está numa maturidade muito bacana, o Will também pode endossar um pouquinho disso, é que, cara, a gente tem vários microserviços, todos eles feitos em cima da mesma base, e todo microserviço tem log, todo microserviço tem acesso a banco de dados, todo microserviço tem uma série de outras coisas que são comuns. Então, qual que foi o nosso próximo passo? Testes cara, também. Isso, testes, né? Então vamos jogar isso para uma lib, que é o que faz mais sentido para a gente agora. E a gente já começou a escrever essa lib em TypeScript, inclusive, por algumas questões ali. Então, e olha que bacana, né? A nossa lib vai ser feita em TypeScript, mas os microserviços que vão usar essa lib ainda não. Né? Porque a gente quer fazer isso passo a passo ali. Vocês não chegaram a cogitar, talvez, uma estrutura para os microserviços executarem em cima de um monorepo para fazer esse compartilhamento, não? Cara, sinceramente, a gente acho que não pensou nisso, né, Will? Por enquanto, né? Não, ainda não. Era um ponto que eu ia trazer, né? Mas eu vi alguns prós e contras, assim, mas do contra, assim, que eu já fiquei um pouco preocupado, assim, é a questão de manutenibilidade entre a pipe de cada projeto ali, né? Então, você tem que ter um controle um pouquinho maior. A galera que utiliza monorepo, assim, eu olhei um pouco da estrutura do core do Babel ali, né? Babel, enfim. Eles utilizam, mas a pipe dele é um pouquinho mais complexa, né? Mas, cara, a gente pode acabar estudando aí para ver a viabilidade disso, né? Mas... eu acho que a gente tem muito a conversar depois do podcast, inclusive, porque, assim, meus estudos hoje, eles estão muito focados em
É claro, assim, a gente nunca para de estudar tudo um pouco, né? Eu vejo uma lib no Twitter ali, eu já abro e já tô tentando dar o npm install, né? Pra tentar fazer funcionar. Mas, assim, eu tô focadão em estudar bastante sobre microserviços de RPC eu tô criando meio que a estrutura aqui, porque hoje também a gente roda muito em monolito, né? A gente tá pensando em separar aos poucos, que nem vocês fizeram aí, não adianta destruir o prédio completo, tem que ir separando as kitnet praticamente, e aí os estudos estão muito em cima dessa parte de RPC, Kafka e tudo mais, e assim, eu vi no Monorepo a minha, assim, a salvação para essa questão que vocês falaram. Eu pensei na questão de criação de uma lib, né, para compartilhar log, cache e tudo mais, mas eu fiquei pensando, mas eu vou ficar mantendo uma lib, sendo que essa lib pode estar dentro do meu projeto, aí tem todas as outras coisas, porque a gente já usa monorepo no nosso monolito, né, na questão de, às vezes tu precisa fazer alteração em mais de um serviço ao mesmo tempo, então tu vai mandar uma pull request para um código só, ou tu vai para uma code base só no GitLab ou no GitHub, ou tu vai mandar para 10 projetos, e como que vai gerenciar o code review, merge disso tudo. Então, assim, pra gente ali nesse caso fez muito sentido, então a gente pode trocar umas figurinhas aí pra ver o que funciona melhor. Vamos. Galera, muito massa o papo. Acho que a gente conseguiu chegar a muita coisa. Mas tem uma pergunta que, se eu não fizer, a galera vai me matar. Que é, vocês estão contratando? A Neon como um todo, né, é uma empresa que cresceu muito rápido e a gente ainda está precisando de gente muito bacana, né? Então, sim, a resposta é sim. Nós demos uma pequena cautela, principalmente nessa fase da Covid, né, que não está sendo fácil para ninguém. Mas para devs, assim, a gente estava contratando. Eu ainda não sei dizer exatamente agora se está, mas, cara, se não tiver agora, cara, daqui um tempinho já vamos estar, porque a nossa equipe, cara, tem muito buraco pra gente preencher, né? Então, realmente, com a fusão das empresas e tal, então tem muita gente que a gente precisa chamar pro nosso time. Então, sim, a resposta é sim. Eu não sei se exatamente nesse momento a gente vai conseguir disponibilizar as vagas e tal, mas, cara, a gente tá sempre em contato aí, e eu acho que assim que a gente tiver alguma coisa, a gente pode trocar uma ideia aí. E pra quem quiser correr atrás disso, assim, qual seria o melhor canal, assim, pra chegar nessas vagas? RH LinkedIn. É a melhor forma de chegar lá. Uhum. Eu dei uma olhada lá, tem algumas vagas de back abertas em LinkedIn, mas o legal também da Neon, como a gente tem a área mobile, assim, é bem extensa, porque a gente tem app nativo, tem app React Native, então assim, tudo que vocês precisarem aí de mobile aí vai ter pra gente analisar aí um pessoal aí pra gente pegar aí pra crescer cada vez mais aí. Show de bola, galera. Acho que deu pra gente bater um papo muito massa. A gente tá aí praticamente uma hora de podcast, deu pra trocar muita ideia bacana. Queria primeiramente, claro, agradecer vocês, tanto o Diogo, o William, o Gustavo, por tirarem um tempo 9h15 da noite pra conversar sobre tecnologia. Desde as 7, então mudei das 7 no rolê. Mas vocês são programador também, né? Se eu não tivesse aqui, eu estaria em casa com o notebook no colo, dando o npm install também, porque assim... É isso aí, cara. Pra mim é muito satisfatório falar parte técnica, assim, é o único podcast, assim, que a gente foca em realmente trazer essa parte técnica das empresas, né? A gente não tinha até então nenhum outro quadro, e eu acho muito massa mostrar, né, não só como as tecnologias que a gente está apresentando aqui são aplicadas, mas como as tecnologias num todo são aplicadas, porque às vezes a gente está lá tão focado em, eu preciso ser o melhor, eu preciso saber tudo, eu preciso, cara, para eu conseguir entrar nessa empresa, eu vou ter que saber 1000 coisas, e aí tu vai conversar com a galera do mundo real, e não, cara, às vezes assim, a gente tá usando o que dá para conseguir fazer aqui, fazendo dessa forma por enquanto, depois a gente melhora, e assim, e realmente a área de desenvolvimento é isso, né, às vezes a gente se ilude muito achando que, não, aquela empresa lá deve ser tipo um código full difícil, assim, com super 1000 regras de negócio e tecnologias que eu nunca utilizei. E não, os malucos estão usando Express lá e de boa, HTTP, Axios. E aí, sabe? Então, e 1 milhão de bases de usuários. E eu acho que é legal mostrar essa realidade das empresas para todos os devs que acompanham a gente. Mas é isso aí, galera. Se vocês quiserem deixar algum tipo de mensagem final aí para os ouvintes, fiquem à vontade. Eu quero, Diego, primeiramente agradeço, né? Agradeço também o Diogo, todo mundo que está presente aqui, né? Tem sido uma aula. Queria agradecer também pelos conteúdos que a Rocket City tem aqui
no YouTube, pelos diversos canais que vocês têm, Discord. Eu sou um aluno, assim como todo mundo, então eu aprendo bastante com os conteúdos da Rocket. Então, o primeiro conselho é sigam e aprendam bastante com a Rocket, né? Então, cara, falando da Neon em si, para vagas e tudo mais, muitas empresas, elas querem profissionais que dominem determinadas tecnologias, saibam muitas tecnologias, mas poucas delas querem falar sobre. Então a Neon é o lugar certo para isso. A gente tem a cultura de discutir tecnologia e aprender cada vez mais com elas, né? Então o Keep It Simple é justamente para a gente poder manter simples e acabar evoluindo todos os nossos projetos e assim os produtos como um todo, né? Eu queria ter falado do negócio um pouquinho há um tempo atrás, mas o que é bem legal lá também, a gente tem um projeto dentro da Neon que a gente chama de Lab Day. Isso é bem legal. Então, participam desenvolvedores, designers, podem trabalhar sozinhos em equipes, que é basicamente um dia que a gente tira para tentar melhorar alguma coisa no nosso app. Então a gente identifica, cara, eu queria mudar essa tela, eu queria colocar alguma coisa aqui, eu queria fazer uma funcionalidade, coisa simples e aplicável. Então todo mundo fica aí meio que um pouquinho fora do projeto e faz esse negócio. E isso é uma cultura, foi um negócio, e depois que isso entrou foi legal demais, cara. A gente vê algo que você pensou, às vezes não sendo implementado daquela forma, mas aquela ideia sendo melhorada e aplicada em produção rápida, né, que são pequenos projetinhos de um dia que a gente fica ali trabalhando. Então a gente colocou, deu uma melhorada, algumas coisas de performance, alguma galera estuda algum tipo de lib e melhora. A gente muda a lib de câmera para ler o código de barra e vamos mudar isso. São coisas que pequenas, porque tipo assim, né, toda aplicação é feita de pequenas coisas, né? E quando a gente vai melhorando vários pedacinhos assim, o negócio vai ficando mais consistente. Então acho que tem bastante espaço aí da gente aplicar as ideias também que a gente tem. A gente não fica fedado a só codar. Os designers devem ficar doidos aí dentro do Banco Neon, né? Porque é Lab Day, daí chega o Diogo lá e fala, eu acho que a logo tá muito pequena, deveria aumentar. Boa. Cara, então queria de novo agradecer a todo o time, o Diegão. Puta, cara, é um puta prazer. Vocês não sabem, como o William disse, a gente tá aqui super empolgado, porque a gente tá aqui no papel de aluno, sabe? Eu só queria deixar um recado, cara, um recado de coração, assim, como eu sou professor, né? Quando eu chego no primeiro dia de aula, eu falo mais ou menos o que eu vou comentar aqui agora, sabe? Tipo, e eu poder falar isso pra esse público, puta, super direcionado, tá ligado? E eu entendo que tem muito dev agora que realmente vai se identificar com o que eu vou falar, né? Pessoas que estão iniciando, pessoas que com certeza, de repente, com a Rocket City, com os vídeos que vocês proporcionam e que a gente também pode, né, ajudar de uma forma ou de outra, conseguiram uma forma de trabalho, um emprego, nesse momento tão difícil, né, cara? Então, assim, a minha mensagem para todo mundo é a seguinte, cara, ser desenvolvedor não é um trabalho fácil, mas ele é muito gratificante. De verdade, assim, sabe? Cara, eu tenho 14 anos de experiência e sou um bosta, tá ligado? E é isso que me motiva todo dia a acordar e estudar, porque eu sei que eu não sei porra nenhuma. Desculpa a palavra, falei alguns palavrões, mas enfim, é isso, cara, sabe? Assim, cara, quanto mais eu aprendo, Diegão, mais eu vejo que eu não sei nada e vai dando um desespero, tá ligado? Mas o legal é que é o seguinte, galera, com o pouco que vocês sabem, vocês já vão conseguir fazer bastante coisa. Foquem nisso, sabe? Foquem em estudar, foquem em aprender, mas foquem em praticar, foquem em colocar a mão na massa e fazer as coisas saírem do papel, do projeto. Então, o meu recado para todo mundo que tá assistindo aqui é justamente isso, sabe? Você consegue, cara. Se alguém fala assim, cara, tem um freela aqui de tal para fazer tal coisa, nunca viu em Node, nunca aprendeu, nunca sabe o que é. Cara, aceita primeiro e depois vai aprender a fazer. Esse aqui é o meu recado. Isso aí, obrigado, de verdade, cara. É massa, perfeito. Inclusive, quando eu fui aprovado para minha primeira vaga remota, eu só programava em PHP. A pessoa me pediu para eu fazer um software em Node. Eu falei que sabia. Passei a madrugada inteira fazendo, entreguei 8 da manhã, fui dormir e, tipo, fui aprovado, assim, mas, tipo... É isso, cara. Assim, ó, o grande lance que eu deixo aqui para todo mundo é o seguinte: programador não tem que saber programar. Programador tem que saber aprender a aprender, cara. Esse é a sua chave para você ser um bom programador. Aprender a aprender. Acabou. Você sabe fazer isso, você resolve qualquer problema, cara. Eu acho que, né, levando um pouquinho nessa área do aprender e mudar, eu acho que isso
sem sombra de dúvida, é essencial, a gente sabe como muda. Então, tô aí há um tempo aí com o mobile, já troquei de tecnologia tipo umas 5 vezes, né? Imagina se eu tivesse parado no Java lá atrás, em 2011, quando eu comecei, eu já tava, Deus, Olívio. tava enrolado, né? Então, tudo muda muito rápido, tudo, então, e isso é o que consegue também equilibrar, né, todos os nossos níveis de dev, porque você pega um dev mega hiper power lá, você fica, nossa, eu nunca vou ser esse cara e eu não vou saber fazer nada igual esse cara, mas começa a lançar coisas novas e se Tá todo até mundo a no mesmo pessoa que barco, né, cara? todo mundo no barco, é novo para todo mundo, entendeu? E se a pessoa não ficar se atualizando e entender, então isso também é um alívio para as pessoas novas. Falar, cara, lançou isso novo, é novo para mim, mas é novo para todo mundo também. Então, deixa eu aprender, deixa eu entender como isso funciona. E também para as pessoas também que têm, né, já uma estrada, uma rodada, nunca deixar de aprender. Então, cara, eu vejo lá os vídeos da Rocket justamente para pegar, deixa eu ver o que tá pegando aí, vi lá o novo vídeo novo, cara, deixa eu ver o que lançou nessa versão 0.62 React aqui, foi o que você precisa olhar isso, essa ferramenta, o último do Diego lá, eu falei, cara, deixa eu dar uma olhada aqui. Então é isso, nunca, por mais você saiba muito, domine muito aquele conteúdo, regra de negócio, sempre vai ter coisa nova entrando, coisa nova surgindo, e aquilo pode ser aplicável para a sua solução. Então, quantas vezes a gente procura uma solução aí, dá 2, 3 meses, a gente vai e vê aquilo. Então, quando a gente fala de tentar absorver bastante conteúdo, né? A gente não vai chegar chegando a ler, sei lá, 30 livros ou não. Eu acho que pelo menos o que eu penso, eu gosto de pelo menos saber que aquilo existe. Então, eu não preciso saber que ser um mega ninja, por exemplo, no Firebase, mas eu sei que existe uma solução que faz aquilo. Algum dia na minha jornada eu vou precisar, cara, eu preciso de alguma coisa disso. Eu preciso controlar minha aplicação via um painel lá. Ah, eu preciso de um banco. Eu sei que aquilo existe. Então, assim, ler o que acontece, o que precisa, você tá antenado nas tecnologias, no que a gente usa, para quando chegar o momento você saber que aquilo existe, você saber o que procurar, né? Porque é muito fácil aprender, tem muito conteúdo na internet aí, algo hoje em dia, né? Mas você saber que aquilo existe, você saber aplicar aquilo, é isso que vai diferenciar aí, né? Perfeito, galera. Chegamos ao fim da primeira edição aí do Use Case, o novo podcast da Rocket City. Lembrando a galera que está assistindo, ouvindo, sei lá, esse podcast vai para várias plataformas. Não esqueçam, se possível, na plataforma de vocês, deixar algum tipo de comentário, algum tipo de dúvida que vocês tiverem. Eu vou pedir para a galera do Neon depois olhar o comentário, responder vocês lá. E não esqueça que esse podcast ele tá em todo tipo de plataforma. Então, Spotify, Apple Music, sei lá, todas as outras plataformas de podcasts vão estar lá, inclusive no próprio YouTube. Eu vou ficando por aqui, quero agradecer novamente a galera do Neon aí que participou e logo mais a gente tem mais um episódio do podcast Use Case. Grande abraço, valeu!